Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, estou aqui para mais uma aula de gestão de materiais. E a aula de hoje é uma aula, digamos, híbrida. E por que é uma aula híbrida? Porque é uma aula que trata tanto de gestão de materiais, quanto entra um pouquinho em arquivologia. Na verdade, não é aula de arquivologia, mas é uma aula de um tópico que está presente nas duas matérias. Né? O arquivamento ele pode cair tanto em gestão de materiais quanto em arquivologia. E arquivar é você guardar para localização futura, preservar, acondicionar. E aqui nós temos que fazer uma diferenciação importante. Na verdade, você estuda para vários concursos públicos informática, né? E na informática, o objeto chama-se arquivo e o conjunto chama-se pasta, não é isso? Então, quando você entra no Microsoft Word, você cria um arquivo, ou seja, o arquivo é um objeto. E a pasta é o conjunto de objetos. Na arquivologia e em gestão de materiais é o contrário. O elemento chama-se documento. E o arquivo é o conjunto. Então, por conta dos usos de tecnologia da informação, não se utiliza mais papel, né? O papel é cada vez menos utilizado. Então, por isso que é necessário fazer essa observação. Então, em gestão de materiais e arquivologia, o objeto, o elemento, chama-se documento, e o documento ele é feito de papel, e o papel deve ser acondicionado. Esse documento ele pode ser digital, e a mídia deve ser acondicionada. É por isso que existe uma relação. Então, assim, o papel em branco não é objeto de arquivologia. O papel em branco é tão somente um objeto de gestão de materiais. Mas quando esse papel em branco ele tem um conteúdo ou não, ele precisa ser acondicionado. Então é por isso que o arquivamento vai além da arquivologia, mas também é tratado na arquivologia. Então pense nesse momento em arquivar o documento em branco, o CD, o DVD, o filme, o mapa, a topografia e assim por diante. Tranquilo? Bom, dito isso, vamos para os aspectos, para os elementos de arquivo, de arquivamento. Vem comigo. Bom, em primeiro lugar, quando se trabalha com arquivamento dentro de gestão de materiais, é necessário se pensar no acondicionamento, ou seja, na criação de condições de preservação físico-química. Você sabe como você acondiciona sorvete no refrigerador. Você sabe como você acondiciona álcool longe de locais, longe do fogão. Então, o acondicionamento ele tem a ver com o arquivamento no sentido de que o acondicionamento é quando você pensa nas condições físico-químicas para a salvaguarda de informações. Você já viu um estante de armazenamento mapográfico? É uma estantezinha, procure depois na internet, muito comprida e com prateleiras muito fininhas, né, muito pequenininhas, para você acondicionar mapas na horizontal. Então, na verdade, o acondicionamento, eu até vou trabalhar depois alguns acondicionamentos, é sempre o aspecto de arquivamento que tem relação direta com a armazenagem e a preservação físico-química do item armazenado. Por exemplo, hoje não acontece mais isso, mas era muito comum até um tempo atrás, os extratos, os recibos bancários, não poderem ser acondicionados em lugares muito quentes. Era muito comum você pegar lá o recibo, o extrato, o comprovante de depósito bancário, pôr na carteira, e quando você fosse tirar, simplesmente sumiu a tinta. Porque o acondicionamento ele não permite, por exemplo, que você tenha uma tinta em lugar quente. Então, o acondicionamento físico-químico, depois o armazenamento propriamente dito, né? O armazenamento propriamente dito é onde ficará, em que prateleira ficará e assim por diante. Então, o equilíbrio entre acondicionamento e armazenamento geram o arquivamento. E, afinal de contas, para que serve o arquivamento? Qual é a lógica de arquivar alguma coisa? A lógica de arquivar alguma coisa é para sua localização futura. Né? Por exemplo, se você for uma pessoa que não é muito organizada, você vai ficar procurando alguma coisa. Olha como o arquivamento é importante. Aconteceu uma coisa aqui, antes de eu começar a gravação, que foi simbólica e que tem a ver com tudo que eu vou falar na aula. O cinegrafista limpou o celular dele e perdeu uma foto da filha dele dançando break num festival de hip hop que teve em São Paulo. Só que ele sabia que na internet, em determinado site, estava arquivada essa foto. Ele foi lá, procurou a foto, encontrou e gravou no celular dele. Então, na verdade, ele só pôde localizar essa foto da filha dele dançando break porque ela estava arquivada digitalmente em algum lugar.
Então o arquivamento ele é também um elemento de localização futura. E é por isso que ele precisa ter método, né? Para você ter facilidade na localização. Depois, o arquivamento é sempre mecânico, no que diz respeito ao local. Pô, Rezende, mas você não está dizendo que o cinegrafista pegou a foto digital? Mas essa foto digital que ele pegou está em algum servidor. E ele só localizou essa foto no site porque esse site está armazenado fisicamente em algum computador. Então é sempre um método mecânico, mesmo que se trate de arquivos digitais. Afinal de contas, um arquivo digital é um software, né? Uma pasta, um arquivo na informática é um software. Só que esse software não fica navegando no ar. Ele fica armazenado em algum local físico, em algum hardware. Por isso que ele é sempre mecânico. E quais são os elementos para que um arquivamento seja eficiente? Para que um arquivamento ele possibilite você localizar de forma eficaz. Em primeiro lugar, o arquivamento deve ser simples, né? Não deve ser muita complexidade. Tem um exemplo de arquivamento muito bom, que é dos supermercados, né? Nos supermercados existem os arquivamentos de documentos e de produtos de acordo com o seu agrupamento, né? Bebida, carne, material de limpeza e assim por diante. Então, se o arquivamento não for simples, ele vai complicar a localização futura. Por isso que ele deve ter simplicidade como critério. Depois, ser flexível, né? Flexível no sentido de adaptabilidade, né? Se você não tiver alguma adaptabilidade no seu armazenamento, no seu arquivamento, você vai cometer algum erro, você vai ter algum problema. E depois, se possível, de expansão. Quantos problemas acontecem quando uma empresa não prevê a expansibilidade, quando uma empresa não prevê aumentar o seu tamanho e tem problema de espaço físico de armazenagem? Então, o arquivamento, ele deve prever que você deve expandir. Você já teve problema no seu celular? Voltando à história do celular, do cinegrafista. Por que você limpou o celular? Estava sem espaço? Estava sem espaço. Então, esse é um problema. Quantas vezes, hoje em dia, a gente armazena muita coisa, né? Muita foto, imagem, não sei o quê. Quem nunca deixou o WhatsApp para salvar automaticamente as fotos, e aí os malditos grupos da família, as tias mandam 30 mil imagens por dia e o seu celular lota. Né? Então, hoje em dia, o telefone celular, ele é quase que um computador pessoal, né? Quase não, né? Já é há muito tempo. E se você não tiver espaço em memória, se você não tiver uma boa memória, você vai ter que jogar fora conteúdo. Ou seja, você deve prever a expansibilidade, a maleabilidade, para que você sempre aumente o espaço de armazenamento. Esses são os elementos de armazenamento e arquivamento. Bom, vamos agora para uma definição técnica. Vamos agora para uma parte que é uma parte técnica de arquivamento de documentos e gestão de materiais. Vem comigo. Quando você arquiva, quando você pega um conjunto de documentos ou de materiais e monta um arquivo, é necessário que você defina qual é a classe e qual é o sistema. A classe pode ser básica ou padronizada. Uma classe básica é aquela em que todas as empresas têm. Então, por exemplo, um arquivamento básico pode ser cronológico, um arquivamento básico ele pode ser por ordem alfabética, um arquivamento cronológico ele pode ser por temas. O básico é aquele em que, se você explica, todo mundo entende. Por exemplo, se eu chegar numa empresa para realizar uma auditoria nessa empresa e os membros da empresa me comunicam que a forma de arquivar documentos é cronológica. Então eu, mesmo não conhecendo a empresa, mesmo não sendo membro da empresa, vou saber procurar o documento. Se o arquivamento ele for cronológico ou numeral ou alfabético ou dividido por temas, e todo mundo que sabe qual é a informação básica consegue acessar o arquivo, documento ou material. Mas pode ser padronizado. Uma organização pode ter uma padronização específica de armazenamento de conteúdo. Uma organização ela pode ter um método pré-estabelecido de armazenamento de conteúdo. E se tem esse método pré-estabelecido de armazenamento de conteúdo, e essa padronização ela é específica da organização. Então nada impede, não tem nenhum problema técnico, se uma empresa determinada ela estabelecer um arquivamento que tem um padrão específico só para a empresa. Então isso aqui foge à regra, e se foge à regra eu tenho que conhecer qual é a regra criada apenas pelaquela organização. Então essas são as classes e esses são os sistemas.
Qual é o sistema direto? O sistema direto é quando eu vou diretamente na prateleira, quando eu vou diretamente no armário, quando eu vou diretamente na gaveta e encontro o item. Agora existe um indireto. E no indireto existe uma pesquisa em algum local para você identificar. Por exemplo, imagine que eu tenha um almoxarifado enorme, gigante, e eu preciso consultar um sistema digital, e esse sistema digital, ao ser consultado, ele me indica qual é o local que se encontra determinado documento. Então, o direto é quando a própria visualização, quando a própria busca já me leva ao documento. Já o indireto, quando eu tenho que pesquisar uma fonte outra para me dizer onde está o conteúdo. Então, classes são básicas e padronizadas, sistemas são diretos e indiretos. Essa terminologia você vai perceber na aula de hoje, no final da aula de hoje, quando eu for para os exercícios, é bastante recorrente em provas de concurso. Vem comigo, vamos trabalhar agora os métodos básicos de arquivamento. Bom, em primeiro lugar, o método alfabético. Imagine que eu vou arquivar, né, eu vou criar um arquivo, vou gerar um arquivamento, e eu decido utilizar apenas letras. Então, o método alfabético, ele permite 26 caracteres. Né, são todos os caracteres do alfabeto. Depois existe o método geográfico. O método geográfico é aquele método de simples visualização. O método geográfico é o método do supermercado. Né, você sabe no supermercado que os refrigerantes estão de um lado, que carne e congelados estão do outro, que produtos de limpeza estão juntos. Então aqui o geográfico é o por acumulação. Por acumulação. Bom, existe o método numérico, e o método numérico ele permite 10 caracteres. O método geográfico, ele é literalmente quando os corredores do meu mercado dizem higiene pessoal, né, o nome do corredor, higiene pessoal, itens de limpeza, primeiros socorros. Então, na verdade, o geográfico ele não tem caracteres, ele tem simplesmente localização física. O numérico tem 10 caracteres e o temático é quando você agrupa por similaridades. Memorandos com memorandos, ofícios com ofícios, CDs com CDs, DVDs com DVDs e assim sucessivamente. Queria só pontuar rapidamente que a combinação do alfabético com o numérico gera outras duas possibilidades de métodos de arquivamento. O método alfanumérico. E o alfanumérico, é óbvio, né, pelo próprio nome, é a combinação de todas as letras e números, permitindo 36 caracteres, 26 letras e 10 números. E existe o hexadecimal. O hexadecimal, ele permite 10 números mais 6 letras. Afinal de contas, o hexadecimal só permite que você trabalhe com as letras A, B, C, D e F. Então, nesse sentido, são 16. Esses são os métodos básicos e os métodos referenciais. Tome cuidado, porque é muito comum em prova, você depois vai verificar nos exercícios, que o geográfico ele não serve para uma grande quantidade de bens, porque você demanda a busca, a procura. O geográfico é aquele que você bate o olho e já localiza. Então, quando você tem uma grande quantidade de itens e bens, você utiliza o alfabético, o numérico ou alguma das suas combinações. E o temático é de procura direta, né? Memorando com memorando, ofício com ofício, documento com documento, remédio com remédio e assim por diante. Vem comigo que eu vou desenvolver com você agora cuidados especiais. Olha, alguns documentos, eles necessitam cuidados especiais quanto ao mobiliário. Existem alguns documentos e alguns bens materiais que necessitam obrigatoriamente de acondicionamento específico e particularizado. E esse acondicionamento específico e particularizado, ele é, por exemplo, de mapas, é, por exemplo, de itens de primeira necessidade, é, por exemplo, de itens que tem... Eu vou trabalhar depois com você as classificações quanto ao gênero, e você vai perceber que as classificações quanto ao gênero demandam, ou podem demandar, alguns cuidados especiais, ou seja, eu ter a necessidade de utilizar ou estantes especiais ou prateleiras especiais para os meus itens. E, finalmente, tem a ver também com o acondicionamento. O acondicionamento
É literalmente, como eu comentei no começo da aula, quando você trabalha a composição físico-química dos itens, a composição físico-química dos elementos que são armazenados. E aí na composição físico-química tem uma regra básica. Nenhum item, nenhum bem pode ser armazenado diretamente no chão, porque sofre ação da umidade, tem a ver com segurança do trabalho. Então, se você encontrar uma questão em prova que diga que qualquer item de estoque ou de arquivologia pode ser armazenado diretamente no chão, está errado. O que pode ficar no chão é a prateleira ou a embalagem, mas não o item. Bom, as mídias magnéticas, mídia magnética é cada vez menos utilizada, né? Se é da época da fita cassete, se é da época da fita VHS, se você tem uma fita cassete e uma fita VHS, você não pode deixar perto do ímã. Porque se você deixar perto do ímã, ela vai desmagnetizar e não tem mais filme nenhum para assistir. Então também demanda acondicionamento especial. E as embalagens, né? Eu já trabalhei em várias aulas com você com as embalagens primária, que é aquela que fica em contato direto com o produto, secundária, que é um conjunto de embalagens primárias, e a terciária, que é um pallet. Então esses são os cuidados de acondicionamento. Vem comigo aqui para o começo do quadro, para eu trabalhar com você agora as classificações quanto a gênero. Olha só, também tem a ver com arquivamento a classificação material quanto a gênero. E quando se trata de classificação material quanto ao gênero, eu tenho algumas específicas. Por exemplo, a iconográfica. E o que é a classificação iconográfica de bens que são arquivados? Ou seja, eu posso ter um arquivo iconográfico. E quando eu tenho um arquivo iconográfico, eu tenho um arquivo de fotografias. Toda família tem um arquivo iconográfico, né? É um conjunto de fotografias. Esse arquivo ele também pode ser sonoro. Arquivos de áudio, por exemplo. Mas como assim? Eu arquivo áudio? Óbvio, né? O áudio do Joesley na conversa com o Temer, que ficou famosa, mas que acabou não dando em nada. Em algum lugar ficou armazenado para ser investigado pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, para ser divulgado na grande mídia. Então, o sonoro é um tipo de classificação quanto a gênero. Depois, o filmográfico. Arquivos multimídia, áudio e som. Também eu posso ter um arquivo cartográfico. O arquivo cartográfico, ele é de plantas, ele é de mapas, ele também pode ser o nome de mapográfico. Ou cartográfico ou mapográfico. Eu posso também ser o arquivo digital, que é cada vez mais comum hoje em dia, né? Tome cuidado com uma questão sobre arquivo digital, que dialoga um pouquinho com arquivologia, um pouquinho com gestão de materiais. Imagine que eu tenho um documento em papel, um documento físico, um memorando, um ofício, um contrato. E esse documento físico, memorando, ofício, contrato, ele é digitalizado. Eu pego lá a câmera do meu celular e digitalizo ele. Não substitui o original. Então, a digitalização documental não gera a substituição documental. O resumo da ópera é que se eu pegar um documento, tirar foto dele, ele não é, para fins comprobatórios, substituidor do original. E depois eu tenho o micrográfico. O micrográfico, ele é estabelecido quando eu tenho uma microfilmagem. Você conhece microfilme? Né? Muita gente, quando eu dou aula e falo de microfilmagem, não sabe o que é, mas sabe o que é. Na tua casa, quando você era criança, ou mesmo hoje, não tem aqueles triângulozinhos assim que você põe o olho com uma lentezinha e você vê o negativo da foto ampliada? Então aquilo é uma microfilmagem. E a microfilmagem, ela é uma técnica que tem mais de um século. E a microfilmagem, essa técnica que tem mais de um século, ela substitui o original. Então, um arquivo micrográfico é um arquivo em que você pode fazer a substituição do original, é uma técnica fotográfica. E eu posso ter um arquivo micrográfico. Sabe quando você vê muito arquivo micrográfico? Você já foi numa biblioteca grande municipal? Aqui em São Paulo tem a Biblioteca Mário de Andrade, né? Em Brasília tem a Biblioteca Nacional.
em todos os estados tem grandes bibliotecas, e em muito filme americano, você vê o cara querer investigar alguma coisa do passado na cidade, aí ele senta na biblioteca, senta numa máquina, em que ele vai vendo na tela os microfilmes ampliados dos jornais do passado. Então aquilo é microfilmagem. Então esses são os tipos de arquivamento classificados quanto ao gênero. Deu para entender? Olha, essa parte de arquivamento tem questões que têm uma certa complexidade. Tem questões que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque elas são questões meio pegadinhas. E é justamente por ter interdisciplinaridade, isso ter a ver com gestão de materiais, mas também ter a ver com arquivologia, que você tem que ficar muito esperto, porque você encontra questões sobre arquivamento nas duas matérias. Então, para a gente desenrolar, vem comigo, eu tenho uma série de questões aqui no teu material, e vamos começar a trabalhar e tentar entender qual é a abordagem do tema, que é, repito, multidisciplinar para concurso público. Vamos lá. Vamos para a leitura imediata da primeira questão. Os documentos de valor permanente, que apresentam grandes formatos, como plantas e cartazes, devem ser armazenados em A. Camisas. B. Estantes de aço. C. Mapotecas. D. Caixa arquivo. E E. Pasta suspensa. Então essa questão, na verdade, ela trata de documentos com valor permanente. Olha como esse tema é um tema que envolve arquivologia. Quando ele fala de valor permanente, ele fala de uma teoria, que eu não tratei na aula, porque essa aula não é uma aula de arquivologia, mas eu também leciono essa matéria, que é a da teoria das três idades. E a teoria das três idades, ela é uma teoria em que diz qual é o tempo de vida e qual o ciclo de vida de um documento. A primeira idade são os arquivos correntes, são os arquivos de uso permanente no órgão público, são os arquivos de uso permanente no departamento que ele foi criado. É a primeira idade, né? Arquivo corrente. A segunda idade são os arquivos intermediários, que eles são consultados, mas nem sempre no órgão público. E eles podem ficar um pouco distantes da entidade criadora. E os de valor permanente são aqueles que não podem ser eliminados. Os de valor permanente são aqueles que o tempo todo ficam guardados na informação, né? Que é o famoso recolhimento. E aí ela fala sobre plantas e cartazes. Qual é a característica de plantas e cartazes? Grandes formatos, né? A3, A2, A1, formatos grandes e não apenas o A4 e o carta, ofício, né? Então, quando você tem grandes formatos, você não guarda em camisas. Você não guarda em estantes de aço simplesmente. Você guarda em mapotecas. Eu, inclusive, citei a mapoteca, né? Eu, desenrolando aqui o conteúdo da aula de hoje, eu falei da mapoteca, que é um armário diferente, que é um armário em que você tem prateleiras muito compridas e uma muito próxima da outra, para que você possa guardar um mapa, a planta, o projeto arquitetônico aberto, para que, inclusive, ele não se deforme, né, fisicamente. Então, a alternativa correta é a C. Não é caixa arquivo e não é pasta suspensa. Próxima questão. Bom, a próxima questão é uma questão assertiva, CESP-UNB, do tipo certo e errado. A Fundação Carlos Chagas e a FCC são as bancas mais importantes de tribunais, né? A FCC em primeiro lugar e a CESP sempre pega uma ou outra prova aí de tribunais e vão desenrolar uma questão CESP-UNB. A estrutura para armazenamento e conservação de documentos em arquivo deve apresentar facilidade para acesso, acondicionamento, manuseio e transporte dos materiais. Eu comentei com você que o arquivamento ele envolve vários elementos, e um desses elementos é você localizar futuramente, né? Então é óbvio que o arquivamento bem feito, é óbvio que o arquivamento correto, ele precisa ter facilidade de acesso, isso é um aspecto fundamental para qualquer arquivamento. E também o acondicionamento, que é, na verdade, você preservar físico-quimicamente um produto. Não dá para guardar um sorvete fora do congelador, não dá para guardar álcool perto do fogão. O manuseio é evidente para consulta interna e o transporte de materiais. Então, todos esses elementos, conservação, facilidade de acesso, acondicionamento, manuseio e transporte, tem a ver com armazenamento. Alternativa correta. Próxima questão. São operações técnicas, obrigatórias e prévias, para o correto recolhimento de documentos em arquivo permanente, exceto. Essa questão ela também dialoga com a chamada teoria das três idades. Ela também dialoga
com a primeridade sendo o arquivo corrente, que é aquele arquivo que fica mais próximo da entidade produtora. Quer ver um exemplo de arquivo corrente? A sua assinatura no cartório. Quando você abre firma, você tem aquele cartãozinho, né, que o cartório dá para você abrir firma, e aí quando você vai reconhecer firma, a consulta daquele cartãozinho sobre a sua assinatura tem que estar próximo ali do tabelião, tem que estar próximo ali do atendente do cartório. Então esse é um exemplo de arquivo corrente. Ele fica próximo da entidade produtora porque ele é de acesso o tempo todo. O arquivo intermediário é aquele em que você até consulta, mas não todo o tempo. Você até consulta, mas só às vezes. Ele pode ficar um pouco distante da entidade produtora. E, finalmente, o permanente, que ele é recolhido permanentemente, como o próprio nome diz, ou por razões documentais, ou por razões legais, ou por razões históricas, ou seja, algum motivo, ou legal, ou histórico, ou afetivo, faz com que aquele documento seja permanente. Então, quando você armazena permanentemente, você tem algumas operações técnicas prévias. E destas operações técnicas prévias, qual não existe no arquivamento permanente? Em primeiro lugar, a organização. A organização é um preceito básico de qualquer política de armazenamento de materiais. Se você não organiza, você não classifica. Se você não classifica, você não armazena. É o que você faz, né? Quando você organiza as suas compras no mercado e põe na sacola de medicamento, só medicamento, na sacola de congelados, só congelados, você faz organização. Sem organização não existe armazenamento, portanto, está incorreto porque é para indicar o exceto aqui, né? B, classificação e avaliação, é evidente, né? A avaliação, ela também é prévia para a classificação documental. A classificação, ela também é obrigatória para a classificação documental. E a avaliação de documentos, né? A avaliação do documento é prévia para que você decida se esse documento de fato é ou não permanente. Então esses dois elementos, eles também são obrigatórios na classificação documental. C, indexação. Olha, a indexação é quando eu vinculo um documento a algum elemento dentro da organização. Vou dar um exemplo. Existem documentos aqui no estúdio que nós gravamos as aulas no AlphaCon e no AIP, que são indexados ao estúdio, né? Por exemplo, existem as normas de procedimento para gravação. As normas de procedimento para gravação são indexadas ao estúdio, afinal de contas são utilizadas apenas em estúdio. E quando você tem o material permanente, você não tem mais uso. Portanto, você pode, esse arquivo permanente, ficar distante. Você pode, inclusive, deixar em outro estado. Existe o Arquivo Nacional em Brasília, que armazena os documentos de órgãos públicos de todos os estados. Então, não é necessário indexar. Portanto, essa é a correta, porque é o exceto. E, finalmente, a D, higienização e acondicionamento. Na biblioteconomia, trabalhei durante muito tempo acompanhando bibliotecas da rede pública de São Paulo, e vou falar de forma genérica porque eu sou um leigo, então é só para dar o exemplo, né? Quando numa biblioteca um livro é doado por um cidadão, esse livro não vai direto para a estante. Porque se tiver uma determinada praga que come papel, essa praga pode se espalhar e acabar com a biblioteca, acabar com o arquivo todo. Então o bibliotecário, ele utiliza técnicas específicas de isolar esse livro que foi doado, de verificar se existe tal bactéria, e depois da verificação e da eliminação da tal bactéria, aí ele é armazenado na estante. Então a higienização é também um aspecto obrigatório de arquivamento permanente. E o acondicionamento, né? Você percebeu que nas três questões, o termo acondicionamento está vinculado ao armazenamento? Então o que não tem a ver é a indexação. Vem comigo. Recente, então agora eu vou ter que estudar arquivologia para estudar a gestão de materiais? Não. Na verdade, existem alguns pontos de inter-relação, alguns pontos de relação, dentre eles o arquivamento, porque o arquivo, tanto CD, que é físico, e aí entra em gestão de materiais, quanto um documento propriamente dito. Tome cuidado, porque o termo arquivamento, ele é um termo mais comum em arquivologia do que em gestão de materiais. Esse termo ele aparece mais quando se fala de arquivar materiais, e aí aparece a chamada teoria das três idades, do que armazenar materiais, mas aparece. E quando aparece, são essas questões que caiu. Essas questões que eu trabalhei com você são questões de provas que não tinham arquivologia, eram apenas gestão de materiais, e aparecem esses conceitos. Espero que você tenha entendido como cai arquivamento em gestão de materiais,
Muito obrigado pela sua presença e paciência. Estou com você até a sua aprovação.